agora quero falar de um exemplo fantástico de uma atitude positiva e boa de Eliseu, o profeta. E isto vai no meu livro, no capítulo 5. E digo assim na introdução que Eliseu foi um homem de Deus que venceu por causa das suas boas atitudes. Eu gosto muito de ler as histórias da Bíblia e pensar o que é que esta história tem a ver comigo? O que é que esta história pode falar para mim? Assim você também podia pensar assim, não é? Você vai ouvir esta história e pensa assim, o que é que isto me diz? Será que isto tem alguma coisa para mim? Claro que tem. Então, como estamos a falar de atitudes, vamos ver que este homem foi atacado com um problema absolutamente incrível, mas ele venceu. Porquê? Por causa da atitude de fé que ele teve. Então, você pode sentar. Diz assim em 2 de Reis 6:8. 2 de Reis 6:8. Posso usar a Samara. Ora bem. 2 de Reis 6:8. Lê lá, Samara. E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Então, o que é que está aqui a dizer? Explica lá. Prega lá para a malta. Que o rei da Síria, a Síria estava em guerra com Israel. Então o rei da Síria dizia ao seu exército: olha, no dia tal vamos para ali e vamos O atacar. rei da Síria. Sim, vamos atacar Israel. Ele dizia isso em secreto, em Sim, segredo. sim. Mas Deus dizia ao homem de Deus os segredos. Deus revelava ao seu profeta, que se chamava Eliseu, Sim. os segredos. Lê lá outra vez, Do início? na segunda parte. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Como é que ele sabia? Porque Deus dizia? Sim, é chamado os dons do Espírito Santo, está a ver? Então, mas, versículo 10. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e se guardou ali nem uma nem duas vezes. Então se Quer turbou. dizer que o rei não foi nem uma nem duas vezes, o rei da Síria, para tentar emboscar o povo de Israel, mas foi enganado, porque o rei de Israel era avisado pelo profeta. Sim. Então, o rei da Síria ficou contente. Não, ficou chateado a pensar que havia um espião. Exatamente. Então, lê lá. No versículo 11 diz: então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria e chamou os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Certo. Ou seja, o rei estava tão furioso, tentava pensar matar o espião. Mas um dos seus oficiais disse: ó rei, o problema não é nenhum de nós, ninguém aqui é espião. O problema é que há um profeta, servo de Deus, ele sabe tudo. Deus lhe dá a revelação, o que é que tu planeias aqui, mesmo na tua sala secreta. Então o rei, o que é que decidiu? Decidiu ir matar o Eliseu. Foi. E diz: e ele disse: vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Ou seja, o rei, quando soube que o problema era o profeta Eliseu, disse: é? Então
Ele levantou um grande exército Sim, para matar um homem sozinho. sim. O que é que isso te diz? Que eles estavam com medo. Pois, ou seja, você, que é um servo de Deus, que é fiel, não tem que ter medo das armadilhas que o façam, nem muito menos o diabo, porque eles é que têm medo de si. Está a perceber? Por isso é que fazem grandes coisas, fazem grandes ciladas. E o crente que não sabe esses segredos, ele cai e fica, oh Deus, estou muito mal, oh Deus, quão grande é o diabo. Mas é ao contrário. O Eliseu não teve uma atitude errada, teve uma atitude positiva. Então o que é que aconteceu? E no 15 diz: E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha O moço do homem de Deus era o empregado. Ele Sim. tinha lá um empregado para fazer o almoço, o café. Sim, ele levantou cedo para ir buscar o pão. Eu também tenho uma moça, és tu, mas ajudar Agora quando a já mamãe não não. está. Ah, sim. Pois agora já não. Agora já Ou não. tenho o Mike. Por uns tempos, Pois. não se pode dizer isso. Vai. Se Então o levantou- homem de Deus, o moço, o empregado do homem de Deus, se levantou muito cedo e saiu. Foi comprar pão. Sim, Pão alentejano. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros e helicópteros, etc. E então, dei lá. então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Ou seja, a atitude do Eliseu foi esta. Oh, rapaz, não tenhas medo. São mais os que estão connosco, estão com eles. E o moço, que não era nada espiritual, ainda ficou mais baralhado. Nós só somos dois. E eu vi lá fora, sei lá, não sei quantos mil cavalos e cavaleiros, um exército terrível. O homem de Deus está maluco. Bem, então o que é que o homem de Deus disse? E orou Eliseu e disse: Senhor, peço que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Cavalos e carros de fogo. Certo? Uhum. Sabes aquela história do missionário com a sua família em África? Sim. Conta. Então era um missionário que morava em África com a sua família. No tempo que não havia aviões. Sim. E eles estavam num lugar onde havia uma tribo que era canibal. Canibal. Sim, Quer dizer, comia pessoas. Exato. Então não me lembro como é que isso aconteceu à certo. Prepararam as batatas, só agora eu tinha que ir buscar carne. Sim. E a família estava na sua casa, né? E eu vi o barulho dos batuques e o som de guerra. Eu também ouvi quando era jovem. E eles invocavam demónios, então ficavam possessos. Então eles vinham vestidos de certa maneira, com setas, e rodeavam a casa até a cercar por completo. Depois a ideia era ou forçar a entrada ou pegar fogo e depois matar as pessoas e comê-las, cozê-las e comê-las. Então a família estava toda muito assustada, menos Sim. o pai. Conta. Sim, essa parte eu não sei, tu não contas sempre essa parte do pai. Eu só sei que o final acaba bem, não é? Que depois de um bocado. Não, o pai dizia assim, não, meus filhos, dizia à família, não, a gente tem que confiar em Deus, porque mais são aqueles que estão connosco que aqueles que mais pronto. Mas ele também estava um pouco temendo e tremendo. E quando estavam, vamos dizer, no auge da coisa que parece que eles iam mesmo matá-los, de repente eles fugiram aos gritos. Então esta família nunca entendeu o que é que se passou. Passado um bom tempo, uma dos seus convertidos contou-lhe o que é que tinha sucedido, porque ele estava lá também. E ele fazia parte dessa tribo que tinha planeado matá-los. Então ele disse que, a certa altura, todos eles viram gigantes com espadas enormes na mão, cheios de fogo. Então, claro, estavam cheios de medo que esses gigantes fossem matá-los. Então, por isso é que eles fugiram. Quem eram esses gigantes? Eram os anjos. Foi isso
que o Geazi, que era o empregado do Eliseu, viu. E era isso que o Eliseu sabia. Certo? Certo. E depois? Então, depois, aqui diz no versículo 18: E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Fere, peço-te, esta gente de cegueira, e feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Ou seja, agora ele orou, não é, para que eles mordessem, ficassem cegos, para não ver Que ele era o que ele é que era o Eliseu. Então ele chegou ao pé deles e disse-lhes assim: não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. Agora, podes ir embora, eu conto o resto da história. Então, o Eliseu não fugiu do exército. Isso é outra coisa, nós nunca devemos fugir do inimigo. Eu tinha, ainda tenho um barco à vela, agora já não ando, não tenho tempo, mas quando uma pessoa está a andar à vela e o vento vem, por exemplo, de frente, a gente não foge, a gente vira só assim a 15, 30 graus e o vento dá força à vela para a gente ir para a frente. Eliseu teve uma atitude também, continua a ter uma atitude boa. Ele não fugiu. Ele orou e acreditou. Deus ouviu-me. Eles não me vão ver, eles não vão saber quem eu sou. Então chegou lá, quem é que vocês perguntam? O tal homem, o Eliseu. Ah, é? Então venham lá atrás de mim que eu vou-vos levar. E Eliseu levou-os para dentro do castelo do rei de Israel. Ou seja, o exército da Síria foi de livre vontade atrás do homem que os levou para dentro da prisão. E o rei de Israel, quando viu aquilo, disse: glória a Deus, mandou fechar as portas, aleluia, os meus inimigos estão aqui, fantástico, Deus é bom. E queria matar o exército inimigo. E agora qual foi a atitude do profeta? Não, ó rei, não faças isso. Não faças isso, ouve lá, ó profeta. Quantas vezes estes tipos tentaram nos matar? A gente tem que acabar com eles. E o profeta disse: não, não é assim que as pessoas de Deus fazem. Dá-lhes um banquete. Um banquete, exato, dá-lhes a melhor comida. Então deram-lhes. A ver, deram-lhes uma sopa de, como é que se chama uma sopa à portuguesa? Caldo verde, com chouriço. Depois deram-lhe bacalhau assado com batatas à murro. Depois deram-lhe gambas, bifes, pudim flan, bolo rei, bolo, sei lá, tudo. E sabe o que aconteceu? Nunca mais os sírios vieram atacar Israel. Por quê? Porque o profeta teve uma atitude bíblica, que é o quê? Tratar bem os que nos tratam mal. A Bíblia diz que isso faz com que a gente ponha fogo na cabeça dos inimigos. Qual é a tendência nossa? É retaliar. Ah, é? Estás aí? Já vais ver o que eu te vou fazer. E assim vem mais demónios. Mas ele fez, porque ele era guiado pelo Espírito, ele não tinha Bíblia, ele fez o que a Bíblia diz. Vai ver se eu não tenho aqui esses versículos bíblicos. Eu acho que tenho aqui mais no final. Exato, Mateus 5,44, Jesus dizia assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei-vos que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai.
Sabe que a nossa luta, na verdade, não é contra as pessoas. É contra demónios que instigam as pessoas. E quando Eliseu agiu desta maneira, não porque ele tivesse Bíblia, a Bíblia não estava escrita na altura, mas porque ele era um homem guiado pelo Espírito Santo. E Deus nunca faz guerra com tiros e com bombas e sei lá o que mais, mas é com amor. Está a ver? E então, o que acontece? Eliseu teve uma atitude bíblica de tratar bem os inimigos. Veio o poder de Deus e reverteu o mal em bem. Os inimigos, muitas vezes, mas muitas vezes, não sei se é todas, não, viram amigos. Eu sei por experiência própria também. Está a ver? Eu sei por experiência própria. Portanto, qual foi a atitude do Eliseu? Vejamos o que sucedeu. Primeiro, o Eliseu, por ser um servo de Deus, servia a Deus e fazia com que o seu povo não fosse morto. Quando você que é crente serve a Deus, você é uma ameaça para o diabo também. Porque há pessoas que são salvas, há pessoas que ficam curadas, há pessoas que largam as drogas, há pessoas que conseguem se livrar das dívidas, arranjam empregos, negócios prosperam. Isso é uma afronta terrível para o diabo. Então o diabo muitas vezes levanta o seu exército, usando-se de circunstâncias ou até de pessoas. E um crente que não conhece essas verdades vai lutar na carne. E hoje sabemos, na nossa igreja, a gente ensina muitas vezes o que o apóstolo Paulo ensinou a Efésios: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus para que estáis firmes contra as astutas ciladas do diabo. Isto era uma cilada do diabo. Porque não temos de lutar contra a carne e o sangue, contra pessoas, mas sim contra os demónios, em várias castas. Então, quando nós conseguimos, e eu estou a dizer isto, alguém vai pensar, o apóstolo é o campeão, faz tempo, tudo certo. Amém, meu irmão, concordo consigo, mas infelizmente não é assim. Ninguém é o bom, mas quando a gente faz isso, sempre vence. Porquê é que a gente vence? Porque é uma lei de Deus. Nós deixamos de lutar na carne, a ver? Deixamos de lutar neste mundo, com as armas mundanas, mas com as armas do mundo do espírito, que é onde os demónios estão. E eles perdem. Portanto, veja que este Eliseu, qual é a história que a gente pode tirar daqui para a vida de cada um de nós, para si e para mim? Você pode estar a passar por uma situação em que parece que você vai desaparecer do mapa. Não tem dinheiro, não tem emprego, tem dívidas, o seu negócio está fechado, o seu casamento está praticamente falido. A ver, coisas assim. Então, chovem pensamentos à cabeça a dizer: tu não tens hipótese. Tu vais perder tudo, já perdeste tudo. A ver? Agora, qual é então a atitude de um crente de fé? É igual a este. É eu atentar não para aquilo que eu vejo, mas para aquilo que eu sei. É? Por isso é que o Eliseu dizia: Senhor, mostra ao Geazi, que era o jovem empregado do Eliseu, mostra-lhe que mais são aqueles que estão connosco que aqueles que a gente vê com os olhos. E Deus abriu os olhos de Geazi e ele viu
cavalos e anjos poderosos, cheios de fogo. E, portanto, uma atitude de fé é a gente saber mais são aqueles que estão connosco do que aqueles que estão lá fora. E essa voz que me está a ameaçar não pode ser de Deus, nunca é de Deus. Deus não me deu nenhum espírito de medo, mas um espírito de paz. Paz, não é confusão, paz, amor e de uma mente sã. E, portanto, a gente fala ao diabo, sai, Satanás, que a minha guerra é, mas é contra ti. E está escrito, Satanás, nenhuma arma apontada contra mim pode jamais prevalecer. Está escrito, se Deus é por mim, quem pode ser contra? Então a gente começa nessa luta do mundo espírita e a gente vence. Vou pedir aqui ao time para vir e para essa mesma música. A ver? Há uma atitude de fé. Fé não é só papaguear certas verdades que a gente ouve na igreja ou que aprendemos nos livros, na Bíblia, mas é ter posse dessas verdades. Eu sou, eu tenho, eu posso tudo que vem na Bíblia. Isso é para mim, é meu. O diabo não consegue roubar, eu não aceito isso. Temos histórias muito bonitas, não é? Uma senhora estava no centro comercial e começa já a dedilhar, e deu um testemunho fantástico. Teve que ir à casa de banho, esqueceu-se da mala na toalete e depois, quando saiu, é que deu conta. Foi procurar, já lá não estava. Foi falar com a segurança e a segurança disse, minha senhora, esqueça a mala, para mais tinha lá dinheiro, diga tchau, tchau. E ela falou-se ao diabo, eu não aceito isso. Está a ver? A atitude dela, eu não aceito, eu sou uma filha de Deus. Eu honro a Deus com os meus dízimos e Deus repreende o diabo, ele não pode roubar. Eu ordeno essa mala e esse dinheiro que venha ter comigo no nome de Jesus. Quem quer que ouvisse a senhora, pensar, coitada da senhora, é maluca. Ou então se ela dissesse, eu vou à igreja, mas não, aquela malta é toda a gente maluca. Mas não é que passado 1 ou 2 dias, ou o que é que foi, alguém te falou, olha, a senhora é que é a dona de uma mala, disse, sou. Eu fui lá e eu vi que estava perdida, tive que ver de quem era, está aqui tudo. Ou seja, Deus usou-se de alguém para guardar a mala. Posso contar outras histórias assim, mas agora ouça esta música, que diz, se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Ninguém, nem nada, glória a Deus. Vamos embora. Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Ele não poupou, se Ele não poupou seu Filho Jesus, se Ele não poupou seu Filho Jesus, se não poupou o Filho, não nos dará eu tudo. Quem nos poderá separar? Quem nos poderá separar? Quem nos poderá separar do seu amor? Tão grande amor, do seu amor. Quem nos poderá separar? tribulação, Não, angústia, não, perseguição, não, fome, não. perigo ou espada, nada nos poderá separar do seu amor. Se Deus é por nós, Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? É isso mesmo. E agora, a próxima música que eu vou pedir aqui ao time para tocar é Eu tenho a fé que vence o mundo. A fé que vence o mundo é esta, de eu crer naquilo que a Bíblia diz. Eu quero, antes de cantarmos e ouvirmos a música, dizer que aqui neste próprio livro tem dois capítulos
que dão muitos versículos bíblicos para que você possa ler, acreditar e mudar de atitude, se não está numa atitude positiva, para você ter então uma atitude de vitória, uma atitude de sucesso perante seja o que for que lhe surgir. Tem aqui como vencer tentações, vencer o medo de alguma coisa que vai correr mal, desafios, e tanta coisa. É para você ler, estudar e falar. E sabe, a fé que vence o mundo não é uma fé qualquer. É uma atitude de eu tenho o que Deus diz que eu tenho, eu sou, Deus é meu amigo, Deus está do meu lado e nada nem ninguém pode ser contra mim, porque Ele é meu amigo. Vamos lá ouvir então. Eu tenho fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho fé que vence o mundo dentro de mim. Sou um filho de Deus, mais que vencedor, nova criatura, criada em Cristo Jesus. Estou sentado à direita do meu Pai Celestial, acima de todo principado e potestade. Não posso ser conquistado, nem derrotado, nem oprimido. Tenho a natureza de Deus dentro de mim, dentro de mim, dentro de mim. Cristo vive em mim, eu tenho fé que vence o mundo dentro de mim. Cristo viva em mim. Cristo viva em mim. Cristo